Agora mesmo começa a gente a entrar aí. Né? Hoje me fizeram uma pergunta sobre imposto de renda, aí a pessoa está aí? Alguém tem pauta? Fala ali. Não tem pauta, não. Você está piscando aí? Estou piscando, não. Estou atrás de uma pauta aí. Ó. O Fábio entrou isso aí. O que a pessoa fez a pergunta para você? Fala a pergunta aí para nós. Mas eu me esqueci, cara. Foi na hora da reunião. Rocha Contabilidade. Rocha, tem alguma pergunta, Rocha? Alguém tem pergunta? Uai, gente. Nem no dia de imposto de renda deu pouca gente assim. Será que o povo já está viajando para o feriado já? Pois é. É todo mundo vilanovense, menino. Está assistindo o jogo. Mas é daqui em Goiânia? O Vila Nova. Não, Chapecó. Quanto está? Eu estou com um olho no dó e outro na frigideira. Aí, ó. Alguém tem pergunta? Cadê o pessoal que vai fazer pergunta? Agora mesmo entra o como chama o menino? A Nilda que gosta de fazer pergunta. Mas tem uma pessoa que ia perguntar isso o negócio hoje. O Fábio. Fábio. Oi. Dá uma aulazinha daquele dos 528. Pode falar? Toma banho, senhor. Eu quero que o Fábio falar. Pode falar. Amém, gente. Então, vamos lá. Bem, gente, com a... O Alaô que ia falar sobre esse assunto. Depois a gente fala, ele fala. Pode continuar, Fábio. Continua, Fábio. Bem, com a medida provisória do Lula estipulando o novo salário mínimo, 1.320, ele também procurou cumprir a promessa dele de que até 2 salários mínimos a pessoa não iria pagar imposto de renda. Mas a tabela do imposto de renda começa com 2.112, a alíquota zero. Porém, 2 salários mínimos dá 2.640. Aí o que ele criou? Ele criou um redutor de R$ 528, ou seja, para você não pagar o imposto de renda até 2.640, você tem 2 opções agora. Ou você utiliza as deduções legais, que são dependentes, né, pensão alimentícia e a incidência do INSS, ou você utiliza o redutor de R$ 528, que for melhor. Aí tem pessoas que ainda não estão cientes dessa informação e ligam lá no sindicato, né? O cálculo está errado. O cálculo está errado. Peraí, filho. O cálculo está errado. Não é, porque às vezes o programa tem que estar procurando o quê? Conforme a determinação, o que for melhor para o trabalhador. Se for analisar, fazer o cálculo pelas deduções legais, com 2.640, até 5.000, se eu não me engano, até 5.300, ainda se tem benefício com o redutor, se as deduções legais não forem suficientes. Então, o sistema já calcula pelo menor imposto, ou zerar, né? A dedução legal é 528. Inclusive, já ele falou que até no próprio Carnê-Leão ele já aplica a melhor situação para o trabalhado. Lá, ou as deduções legais ou o redutor de R$ 528. E a alíquota de quanto, Fábio? De 5.000 e quanto? A alíquota é quanto? A primeira? Até 2.112 é zero. Aí vai até, se eu não me engano, até 4.000 e pouco. 4.000 e pouco já é 27,5, né? 27. 800... Pois é, mas 2.000 e pouco, aí daria mais do que 500, né? 2.900.
É 2.900, aí se você tiver dedução legal suficiente, ele vai pegar, por exemplo, eu ganho 2.500, eu tenho só o INSS para deduzir. É mais negócio eu pegar, optar pelo redutor de 528. Agora, se eu ganho 2.500, eu tenho dois dependentes, eu tenho uma pensão alimentícia, eu tenho INSS, é melhor optar pelas deduções legais. Tranquilo. Outra coisa que eu queria falar é com relação ao DCTF Web e a questão do imposto de renda retido na fonte. A Receita Federal falou que agora, a partir de maio, né, o imposto de renda retido na fonte vai vir no DARF da DCTF Web junto com a Previdência. A DCTF Web ela vai se alimentar do E-Social, informações trabalhistas, FDRIF, e vai também se alimentar das informações do E-Social e da FDRIF para cálculo do imposto de renda retido na fonte, que virá cobrado no DARF emitido pela DCTF Web. O que isso implica? Em abril, se eu fiz a folha em abril e informei o pagamento da folha em maio, né? Como de costume, a pessoa já fazia a folha em abril, já emitia o DARF do imposto de renda retido na fonte, no Sicalco Web, em abril para vencer em maio. Mas se a folha foi paga em maio, o fato gerador do imposto de renda é o pagamento ou a disponibilidade. Então, a partir de maio, quem pagou o DARF emitido pelo Sicalco Web em abril, referente à folha de abril, para pagar dia 20 de maio, ou 19, se foi feriado, né? Então, a Receita Federal fala que não vai considerar esse DARF. Por quê? Porque se a folha de abril foi paga em maio, o fato gerador do imposto de renda é maio, que vai vencer só em junho. Então, quando você mandar o 1210 do E-Social, dizendo que a folha de abril foi paga em maio, esse 1210, esse evento, vai alimentar a DCTF Web e ela vai cobrar o imposto de renda retido na fonte para recolher 20 de junho. Só que aí muito contador já mandou esse DARF emitido pelo Sicalco Web em abril e vai pagar. Só que a Receita fala que vai desconsiderar. Você vai ter que pegar e pedir um ressarcimento desse DARF. E vai ter que pagar no DARF do Sicalco Web, né? Ô, Fábio, o que é esse pagamento ou disponibilidade? Por exemplo, para o imposto de renda, você pagou ou você depositou na conta da pessoa. Mas pagou, quando deposita é pagamento também, não? Deixou disponível, né? Está lá para ele buscar. Agora, Agora, tem situações do imposto de renda em que o pagamento é ou pagar no caixa, banco, ou creditar na contabilidade, né? Tem algumas situações que a Receita, lá no novo regulamento, lá no 9580 de 2018, ele também considera que creditar na contabilidade para mim seria. Em que é fato gerador. Fato gerador, porque se você chegou no fim do ano, fechou a folha, automaticamente ele está acreditado, certo? Então já seguiu o fato gerador, né? Não, mas no caso da folha é o pagamento. Mas tem umas situações lá que o decreto regulamenta que só a fase de colocar na contabilidade já passa a ser fato gerador. Se eu não me engano, para mim seria. Não, algumas situações. Voltando aí ao imposto de renda na folha, um exemplo, o cara trabalha em 2 serviços, ganha R$3.000. Um usa o benefício e o outro também. O que pode acontecer? A empresa são do mesmo grupo? Não, senhor. Pois é, o regulamento ele só fala que você tem que usar, somar para cálculos se for do mesmo grupo, né? Separado não fala nada. O que é que então, você acha disso? Um professor, por exemplo, que trabalha em 5 escolas, pode usar esse benefício 5 vezes? Porque eu entendi que era só uma vez. Não, porque não vai conversar uma empresa com a outra, né? Anildo, fala. Boa noite para todo mundo. Colega,
imposto de renda, a princípio, você tem que olhar a fonte pagadora, tipo assim, matriz e filiais. Se eu prestar serviço para matriz e para filial, eu vou somar os dois. Por quê? Porque é a mesma fonte pagadora, o CNPJ raiz base, é a mesma fonte pagadora. Então, tudo que tiver a pessoa ali, o mesmo CPF está recebendo de matriz e filial, para fins de imposto de renda, eu devo somar os dois. É a única fonte pagadora. Agora, se ele trabalha para a empresa A, empresa B, empresa C, não tem nada a ver uma com a outra, não é matriz, não é filial, então cada um vai olhar separadamente. Aonde que ele vai, assim, onde vai desaguar isso? Na declaração de ajuste anual. É lá que ele vai dizer, que vai apurar realmente o imposto de renda dele anual, é na declaração de ajuste. Tudo que acontece antes é antecipação do imposto. Tranquilo. Leandro? Leandro? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para mim entender mais ou menos o raciocínio. É sobre o desconto alternativo de R$ 528, não é isso? Eu não entendi, Leandro. Também, né? Também. É isso. Se o desconto for em relação ao desconto alternativo de R$ 528, o que a Instrução Normativa 2141 de 2023 ela regula? Ela fala que o desconto alternativo de R$ 528, ele é utilizado, ele deve ser utilizado pela fonte pagadora. Então, por exemplo, se ele tiver 3 fontes pagadoras, cada uma vai verificar o que é mais benéfico para ele na hora do desconto, né? Para localizar a base de cálculo, para chegar à base de cálculo do imposto de renda. Então, se as 3 fontes pagadoras, aí são CNPJ diferentes, né? Então, se as 3 fontes pagadoras chegar à conclusão que o desconto alternativo de 528, em substituição às deduções legais, que são a contribuição previdenciária, os dependentes e pensão alimentícia, se os 528 for mais benéfico, cada uma vai utilizar os 528, sem problema nenhum. Tranquilo. Ótimo. Gesmar, completa. Leandro, e na declaração de ajuste, mesmo que na antecipação eu usei os 528, na declaração de ajuste eu posso usar os benefícios legais? Sim, não tem nenhuma vedação na declaração de ajuste anual você utilizar ou desconto simplificado, que é 20%, e ter uma limitação, né? Os 20% lá na declaração de ajuste anual é limitada, tá? A um determinado valor, não me lembro agora de cabeça, se é 16 mil ou se é 18 mil, mas tem uma limitação, os 20%. Ou você pode utilizar o desconto simplificado ou as deduções legais. O que ocorre é o seguinte, dependendo se você utilizar deduções legais lá na declaração de ajuste anual, pode dar imposto a pagar. Você ter utilizado os 528 ao longo do ano calendário, por exemplo, o empregado, ele está utilizando os 528 ao longo do ano calendário na folha. Beleza. Se chegar lá na declaração de ajuste anual e ele optar pelas deduções legais, ou seja, ele vai entrar com dependente, vai apontar contribuição previdenciária, vai apontar pensão alimentícia, caso ele pague, pode dar imposto a pagar lá. Por quê? Porque lá ele vai totalizar os rendimentos, né, vai multiplicar por 12, todo o rendimento dele, e vai jogar essas deduções legais. Então, pode acontecer do imposto a pagar lá na declaração de ajuste anual. Mas proibição, não. Ô, Leandro, me fala uma coisa. Vamos supor que o danado a pessoa tem 20 de rendimento de R$ 2.500. Calculando para cada empresa, não dá imposto. Mas 20 mil vezes 2 mil dá quanto? 40 mil, certo? Lá na declaração de ajuste, certo? Ele pode usar para as 20 empresas os 528? Não, na declaração de ajuste anual, ele não vai utilizar os 528, não. Ele vai utilizar mas vai usar qual? Ou desconto simplificado de 20% ou as deduções legais. Dá imposto para danar, né? Não, se ele escolher as deduções legais, pode dar imposto a pagar lá na declaração de ajuste anual. Pois é, mas 528 é como se ele tivesse pago o INSS, ou coisa assim, certo? Isso que eu quero falar. Ele usa 528? Não, pelo contrário. Os 528,
ele é um desconto alternativo em substituição às deduções legais. Ou seja, se eu utilizar os 528, eu não vou poder pegar o meu rendimento bruto e diminuir de INSS, de dependente, de pensão alimentícia. Ou um ou outro. Aí o que a IN 2141 de 2023 regula? Ela diz o seguinte: a fonte pagadora utilizará o que for mais benéfico ao... Ele pode preparar que vai dar imposto de renda no fim do ano. Nas deduções legais, pode sim. Vai. No simplificado, não. Venildo, fala. Vamos supor, vamos supor assim. Vamos supor assim que ele teve assim, mas aí ele não vai optar pelo desconto padrão na declaração. Ele opta pelo outro. Ele pode usar os 528? Não, ele pode utilizar o 528 ao longo do ano. Ele pode utilizar. Não é isso que eu quero, Leandro. Eu estou perguntando. Everaldo, deixa eu responder para o senhor. Vai ter que alterar. Essa dedução dos 528, ou o que era feito antes, isso é a fonte pagadora que vai fazer, na hora de pagar o rendimento, ela vai fazer os dois cálculos e vai descontar da pessoa o que for de menor valor. Exatamente. Isso é na hora da fonte pagadora. Lá na declaração, eu recebi os rendimentos, eu tenho várias fontes. Cabe a mim olhar, eu não chegar na declaração e ter um susto, eu faço isso mensalmente, eu já sei que eu tenho várias fontes. Nenhuma delas se encaixa menos de 2 salários mínimos. Então, os 528 vai compensar. Tá. Então, não vai dar imposto. Mas se eu for somar todas elas no mês, ou seja, eu vou passar de 2 salários mínimos. Então, eu já poderia até fazer aquele código lá que eu faço, tipo, acho que é carnezinho. Você já paga, para não ter um susto na declaração. Ele não vai usar. Se você recebe, ele não vai usar o padrão, ele vai usar o desconto INSS, desconto 528, pronto. Não, é porque assim, se você pega quem ganha 2 salários mínimos, joga isso todo mês anual, é a mesma coisa que chegar na declaração e aplicar os 20%, não vai dar imposto. É mesmo cálculo, eu fiz o teste. Pega 2 salários mínimos, a pessoa ganha 2 salários mínimos no ano inteiro. Joga isso numa tabela anual, nessa nova tabela, você vai ver que é a mesma coisa que pegar esses rendimentos do ano inteiro, aplicar na declaração, jogar o desconto simplificado. Não vai dar imposto também. Isso para quem só tem um rendimento, né, irmão? Ué. Se tiver mais de um, o trem desgrama. Se tiver mais de 2 salários mínimos no mês de rendimento, não compensa. Mais de um rendimento. Você vai ter imposto a pagar na declaração, pode ter certeza. Pois mas aí é o que eu estou perguntando. Olha, se for calcular, vamos supor, 20 pessoas, 20 empresas que ele trabalha, eu vou calcular, ele dá menos, eu usei o 528, certo? Aí, quando eu for lá na declaração de imposto de renda, eu vou usar os 528 ou não posso usar o 528 como se fosse... Você vai usar os 20% ou deduções legais. Não existe as 528 na declaração. Mas ele não optou pelo desconto padrão, cara. Não, essa questão do 528 é na hora da fonte pagadora, Severo. É fonte pagadora, não mistura com a declaração. Vamos olhar com umas carinhas aí, no fim do ano e ele porque está misturando essa questão da fonte pagadora com a declaração. Padrão é uma coisa, e ele usar o INSS e aqueles 528 é outra coisa. Se eu tenho 5 fontes pagadoras, cada uma paga 2 mil, nenhuma delas vai reter imposto. Mas quando chegar na declaração, ele vai ter imposto, seja no desconto simplificado, a completa vai depender da despesa dele. Eu vou pelo outro, certo? Eu quero ir pelo outro. Eu posso usar o outro ou não? Porque se eu não ganho mensalmente, anualmente eu vou usar, certo? Para cada uma das fontes pagadoras minhas. Eu podia usar o 528, aí. E daí? Não, Everaldo, dos 528, ele é permitido só mensalmente, só em folha. Lá em folha, no rendimento do autônomo. Lá na declaração de ajuste anual, vai continuar o que nós já temos. Sim, mas seria o 528 vezes 12, cara. Eu estou perguntando o seguinte, eu não posso usar, eu ganhei tantos mil de uma fonte pagadora, menos 528 vezes 12 dá quanto? 2 mil e tanto, certo? Não vai, para 20 empresas que eu tenho, certo? Isso que eu quero saber de vocês. Realmente nós não sabemos disso ainda, certo? Mas fala, Gesmar.
Não, eu acredito que eu entendi isso aí. Os 528 é só a fonte pagadora que vai deduzir. A hora que chegar lá no... E esses 528 é para quem ganha, tem uma fonte pagadora só que vai compensar. Para quem tem mais de uma, não vai dar em nada. Lá no final, vai pagar do mesmo jeitinho. Mas eles falaram aqui, o menino falou aqui, que para cada fonte pagadora, eu posso usar os 528, Zé Mar. Sim, mas a hora que fazer o ajuste, vai dar a pagar, né, Veraldo? Pois é, mas esse ajuste fim do ano, eu não vou optar pelos 20%, não vou optar. Eu vou optar pelo desconto, certo? Pelo que eu paguei de INSS. O que é esses 528? Não é como se fosse o INSS pago? Não, é em substituição. É em substituição, É como se fosse substituindo o INSS, olha. Agora, eu tenho 20 empresas. 528 vezes 12 dá quanto? X, certo? Então, no fim do ano, eu posso optar pelo desconto padrão? Posso. Eu posso optar pelo desconto de INSS? Posso. Eu optei pelo desconto de INSS 528 vezes 2, certo? Vezes 12, olha. Fala, Fábio, depois a gente conversa mais. Fala, Fábio, depois eu volto para você, Vanildo. A sua colocação é pertinente, porque vamos dizer que eu ganho 2.640 e só tenho o INSS para deduzir. O que é que vai ser melhor para mim? 528. Então, lá na declaração de ajuste, o governo vai ter que manter isso, senão eu fico no prejuízo. No fim do ano eu vou pagar imposto absurdo. Senão, durante o ano foi uma parte de conta. Ele vai ter que adequar a declaração de ajuste para contemplar isso aí. Exatamente. Vai ter que adequar. Fala, Vanildo. É igual eu já falei. Isso aí foi pensado para quem ganha até 2 salários mínimos, total de rendimento no mês, assim. Se você pega isso, faz a conta, pega 2 salários mínimos, faz anual, e joga na declaração. Aí na declaração faz lá, desconto simplificado. O desconto, no fim das contas, o desconto simplificado, ele vai desconsiderar as outras despesas, INSS, deduções legais, ou seja, o que você desconsidera no mês, faz desconto simplificado na declaração. É a mesma conta. No fim das contas, o governo só fez uma fórmula matemática. É a mesma coisa que aplicar os 20%, esse negócio de 528. Vanildo, é a mesma coisa. Você afirmou que é para cada fonte pagadora. Sim, eu vou dar outro exemplo. Tem 3 fontes. Peraí. Vanildo, o 528 é para cada fonte pagadora? Sim. Sim. Se é para cada fonte pagadora, se eu tiver 10 fontes pagadoras, certo? Então seria o quê? 10 vezes 528. Não, na declaração não existe. Para cada empresa eu calcular o imposto separado. Certo? Pronto. A medida provisória trata dos 528 na hora de reter, a fonte pagadora reter. Ela não fala de declaração de ajuste. Na declaração de ajuste é completa ou desconto simplificado. Não existe 528 na declaração de ajuste. Você não sabe o que saiu agora, Ivan? Está na medida provisória que atualizou a tabela. Não, Ivanildo, deve alterar alguma coisa na declaração. A declaração do governo é uma coisa, esse outro é outro. Isso só compensa para quem ganha 2 salários mínimos. Não tem o 528 lá como deduzir como se fosse o INSS. Eu fiz as contas que mais de uma vez só compensa para quem tem rendimento de 2 salários mínimos no mês. Não interessa assim, questão de quantas fontes. Se tiver mais de 2 salários mínimos no mês, não vai dar imposto na declaração, por mais que nenhuma fonte tenha retido, vai dar. Tanto faz você falou aqui, então você está contradizendo, você falou uma coisa. Veraldo, essa medida aí foi para quem ganha até 2 salários mínimos. Essa conta que o senhor está fazendo aí é a mesma coisa de quem ganha em 10 empregos. Só um minutinho. Essa conta que o senhor está fazendo aí é a mesma coisa que quem ganha 1 salário mínimo em 10 empregos. Não retém nenhum, mas na hora da declaração de ajuste, a taroba come, vai pagar imposto. É o que eu estou falando, que a taroba vai pegar o de manso. Porque a pergunta que você fez, Gesmar, e o Leandro e o Vanildo respondeu, se esse 528 é para cada fonte pagadora. Essa pergunta foi. E eles alegaram que é para cada fonte pagadora. Alegaram isso. Mas aí, quando chega lá na frente, vai pagar imposto absurdo, gente.
Everaldo, eu entendi. Quem tem mais de uma fonte, vai. Josmar, a questão do Everaldo está lá na declaração de ajuste anual. Dos 528, ele já entendeu que é mensal. Todo mundo já entendeu que os 528 é deduzido em substâncias das deduções legais para rendimentos do trabalho assalariado ou não assalariado, 0561, 0588. Ele só não vai atingir rendimentos de tributação exclusiva na fonte, igual participação de lucro e resultado, igual o RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Então, a questão do Everaldo é lá na declaração de ajuste anual. Então, como é que vai funcionar o cálculo da Receita Federal? Você vai pegar o rendimento, por exemplo, daquele empregado, vai multiplicar por 12, tá? Vai multiplicar por 12, tá? Aí, o que acontece? Multiplicou por 12, lá na declaração de ajuste anual vai ficar 20%. Quanto que é 20% desse rendimento multiplicado por 12? É X. Aí você vai guardar o valor. Aí vamos supor que esse empregado usou 528 o ano todinho. Vai pegar o rendimento, vai multiplicar por 12 para chegar à base de cálculo multiplicado por 12, vai pegar os 528 e vai multiplicar por 12. Aí vai pegar esse rendimento e vai subtrair dos 528 multiplicado por 12. Aí vai acontecer o ajuste na declaração. Vai subtrair um pelo outro. Aí vai verificar se vai dar imposto a pagar ou não. Isso, Leandro, só vai valer para quem tem só uma fonte pagadora. Do jeito que você está falando aí, quem tem mais de uma fonte pagadora está lascado. Geraldo, aí vem a pergunta. Evanildo, aí vem a pergunta. Então, eu tenho 4 fontes pagadoras, ganhando 2.700 em cada uma. Eu posso dizer para a primeira empresa que ela vai pegar o valor mais benéfico para mim e posso chegar nas outras 3 empresas e falar para ela, não, eu quero calcular pelas deduções legais? A medida provisória diz que a fonte pagadora, no momento de fazer o cálculo, ela vai descontar o de menor valor. Não é o empregado lá, quem está recebendo rendimento, que vai escolher, não. É a fonte pagadora. Para isso, aqui existe uma declaração de ajuste, entendeu? Assim, quem ganha 2 salários mínimos em 3 fontes pagadoras, nenhuma delas vai ter imposto de renda. Mas quando chegar na declaração, pode ter certeza, vai ter imposto de renda. A não ser que isso que eu falei, irmão. Isso que eu tô falando. E outra coisa, viu, Fábio? E outra coisa. Nós estamos numa briga danada lá disso aí que você falou. Fábio, você tem que contar o seguinte também. A pessoa, não tem nada que impeça ela chegar na declaração de ajuste anual e mesmo tendo utilizado 528 anos todinho e ter optado por deduções legais lá na declaração de ajuste anual. Lá é livre-arbítrio. Ela pode clicar, ela pode utilizar. Vai dar imposto, cara. Não, Leandro, o Vanildo estava na mesma linha de pensamento nossa, que nós discutimos hoje à tarde. Não vai, cada empresa vai fazer a dedução sem consultar o empregado. Sim, mas a IN já determina isso, Fábio. A IN 2141, ela já fala que a fonte pagadora utilizará o que for mais benéfico, não precisa consultar o empregado. Isso, não é só mas é benéfico nesse ar. Vai lá na declaração se lascou. Não, a medida já está até superada, gente. Já saiu a instrução normativa. Você já nem olha a medida provisória. A medida provisória ele não é um texto específico, ele é uma medida presencial, decreto presencial. Você tem que olhar a instrução normativa 2141 de 2023. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto? Panildo. Eu te chamar primeiro. Deixa. Eu já falei demais. É só um aviso. Vai falar, presidente? Peraí, deixa o Vanildo falar. Olha, é porque assim, você que está recebendo rendimentos, eu tenho 3 fontes. Eu recebo 2.000 de cada. Nenhuma delas vai dar imposto de renda, mas eu já sei que vai ter imposto de renda na declaração de ajuste, se eu não tiver despesas. Por quê? A declaração vai somar os 3 rendimentos de R$ 2.000, R$6.000. Mas somos rendimento, mas não somos 528, ó. Os 528 é a mesma coisa que os 20%, matematicamente o governo pensou dessa forma. Mas é 2 pesos de medida, cara. Não, se eu pegar, eu não tenho 3 fontes pagadoras, ganho 2 salários mínimos. 528 não vai dar imposto mensal, nenhuma das 3.
Quando eu chegar na declaração e aplicar os 20%, Tá lascado. eu vou pegar, somar as 3 e vou aplicar os 20%. É a mesma Sim. coisa que eu fazer os Mas 528. eu não quero somar meses. as 3, eu quero saber o benefício dos 528. Eu pego desse benefício, não vai para a declaração, não? Mas Sim tu ou tá não? pensando assim que o Benefício benefício é por conta de pobre, Everaldo, pagador, e para não quem é. ganha 2 salários mínimos. Mas Também. eles falaram aqui, ô Gesmar, eles falaram que é para cada fonte pagadora. Então, esse negócio de cada fonte pagadora não existe, chefe. Veraldo, Não adianta. existe. Veraldo, Seguinte, Veraldo, eu tenho 3 fontes pagadoras. Cada empresa vai aplicar o redutor se for mais benéfico. Eu tenho 2 alternativas. Eu sei que no final do ano, se eu ganho 3 mil em cada uma, vai dar 9 mil. Vai ter a pancada. O que eu posso fazer? Eu vou e antecipo esse imposto. A empresa fez o benéfico lá, né, e que não deveria ter feito, mas fez. Então, eu vou aqui e recolho mensal. Quando chega no final do ano, lá, eu já tenho a compensação. Só se recolher agora. Mas que vai dar imposto no fim do ano, vai. Como o Vanildo falou, para não ter o impacto no final, eu recolho mensalmente. Mas vamos ver no fim do ano o que vai dar. Eu Depois sei que vai ter a pancada lá. Alguém mais quer fazer pergunta? Alaô, fala aquela pergunta que você fez para nós. Alaô. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem. O caso aqui é o seguinte. O rapaz fez a declaração dele, ele ganhou o título de uma terra. Fez a declaração esse ano, nunca tinha declarado. Fez a declaração esse ano, declarou a terra, declarou a atividade rural e mandou para a Receita. Só que ele não sabia que a filha dele faz a declaração também e coloca ele como dependente e aproveita o plano de saúde que ele faz. O plano de saúde. A Receita não vai dar a restituição da menina. E a menina quer que ele procure a Receita e cancele a declaração que foi feita aqui por mim. Quem pode falar sobre esse assunto? Otávio é bom. Pode ligar o microfone, Otávio. Nesse caso aí, tem que fazer a declaração retificadora. Eu tive vários problemas esse ano no meu escritório em função de que, não vou chegar no seu caso específico, mas vou te dar alguns exemplos para você se situar. Eu tenho vários clientes que têm vários imóveis. O que os caras fizeram? Botaram os imóveis na imobiliária. Aí eu conversei com ele. Você colocou na imobiliária? Não. Tudo bem, beleza. Aí ele veio com a relação dos clientes dele, CNPJ, os valores dos aluguéis. Quando eu declaro, a Receita Federal fala que com pendência, né, de informes de rendimento, e aí a gente foi verificar, aí eu fui conversar numa conversa mais olho a olho com ele, eu falei, não, tá tudo na imobiliária. Eu falei, não, a imobiliária declara tudo através do imóvel, não tem como. Qual é a situação? Seu contador fala, tudo bem, vamos pensar. Aí o que a gente fez? Casado, né? Nós dividimos os valores dos aluguéis recebidos, 50% para cada um, que são bens comuns do casal. Resolveu a situação, certo? Fiz a retificadora e mandei para a Receita Federal. Quando fui ver lá, o locatário não pagou o imposto retido fonte. Outra questão. Aí, outra retificadora, o que ele fez? Nós tiramos o imposto que vinha informado pela DIMOB, né, que havia imposto retido, a gente retirou aquele imposto retido fonte e a declaração foi processada. Nesse caso, que você está especificamente, que a filha declarou ele como dependente, antes de a Receita colocar ali malha fina, porque existe um procedimento agora que ela está com pendências na Receita Federal até 31 de dezembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, ela vai estar em malha fina. Aí você não consegue retificar, aí você só tem que aguardar as informações da Receita e enviar. Então, o que eu aconselho? Você retirar
o pai dela, dar a declaração dela como dependente e fazer a declaração em separado, porque ainda ela está com pendências na Receita Federal. Ainda não caiu na malha fina. Otávio. Existe uma situação dessa aí. Malha fina só a partir de 2024. Sim, pois não. Otávio, ele quer cancelar do homem. Não, não cancela. Não cancela, seu Verão. É isso aí, olha lá. Tá bom. Olha lá, eu pergunto, qual o valor desse bem? Olha lá, ó. 600 mil. 600 mil. Ele estava obrigado a fazer a declaração. Então, no caso que o menino falou, é retificar dela, tirando ele, viu? Porque ele estava obrigado a declarar. Exato. E fazer as últimas 5 anos ele estava obrigado a declarar, porque acima de 300, bens acima de 300 mil é obrigado a declarar. Então, tem que fazer as 5 últimas declarações. Certinho. Então, ela que tem que retificar dela, tirando ele como dependente. Exato, isso daí. Respondeu, Alaú? Respondido. Só que esse caso específico aqui, a terra é do INCRA, ele recebeu o título agora há pouco. Recebeu então, agora há pouco. Não foi ano passado, não, né? Recebeu que dia? Oi? Recebeu quando? Recebeu em 2021 ou 2022. Eu tenho que ver lá. Não era obrigado a declarar. Era obrigado, acima de 300, bens acima de 300 mil, obrigado a declarar, ué. Mas ele não tinha o título da terra ainda, não? Não, mas era obrigado, ué. Mas tinha o direito. Não, o direito ele já tinha. O direito pode entender com 2014. Vai pelo direito. Deixa eu te falar um negócio aqui para você. Só para você entender. Você chega no mês de dezembro de 2022, você compra uma fazenda de 1 milhão. Só um exemplo para você. Você faz um contrato de compromisso de compra e venda com o corretor lá, mas você não passou a escritura. Aí, em dezembro de 2022, você paga 1 milhão para o vendedor, certo? Aí, o que as pessoas fazem? Aí, no ano de 2023, você consegue fazer a escritura. A escritura é um documento só formal do que você realizou lá atrás. Financeiramente, você comprou essa fazenda desse valor, por exemplo, de 1 milhão, foi em 2022. Aí você tem que declarar lá em 2022. E o vendedor também tem que ser em 2022. A escritura pode ser feita no exercício seguinte, 2023, registrada em 2023, é que todo mundo chega para a gente e fala isso daí. A escritura foi 2023, eu não posso fazer 2022. Gente, a escritura é um mero documento formal, vou dizer assim. Tranquilo. Tá legal? É válido financeiro, tá legal? Tá, tranquilo. Mas, nesse caso, ela também vai ter que fazer os últimos 5 anos e tirar ele da declaração dela? Tirando ele. Não, peraí. Só na declaração que tem a malha fina, gente. Só a declaração que está com pendência na Receita Federal. Se for nos últimos 5 anos, você tem que verificar, né? Não, as outras têm dependência. No momento em que ele passou a ser declarante obrigatório, que foi agora. 2021. Respondeu dela, ó. Beleza. Tá bom. Nilda. Neto Cacete, Nilda. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Tá. Não, hoje são 2 perguntas, acho que é muito simples para responder. Eu tenho uma empresa que ela está sem movimento ano passado. E quando foi em janeiro, era de lucro presumido. E em janeiro, as meninas apresentaram a DCTF sem movimento. Se apresentou a DCTF sem movimento, e agora eu vou fechar ela, que inclusive ela vai dar baixa, aí eu tenho que fazer todas as obrigações, a SF e a ECD, tá certo? Só porque agora não transmite a SF sem movimento, porque não tem movimento nenhum. Há a possibilidade de eu fazer uma retificação da DCTF para me colocar ele inativa?
Já aconteceu isso com vocês? Eu vou falar um negócio aqui, certo? Realmente, a SCD-SF não apresenta sem qualquer movimento. Eu preciso colocar 0,1 centavo de movimento para que ela aceitar, certo? Então, se ela não teve movimento, ela tem que apresentar SF, pessoal? Eu acho que não, né? Sr. Everaldo, deixa eu falar uma questão aqui. Eu tenho presenciado muitas consultas a respeito disso, de empresas inativas, da qual o pessoal apresenta a DCTF, ele não marca lá que ela está inativa. Ele fala que ela é normal. E aí o sistema aceita que ela está normal, cara. Não tem Foi esse caso. Bem lembrado, Otávio. Você tem que marcar que ela está inativa. Verdade, foi esse caso que aconteceu. Então, ela ficou uma DCTF sem movimento, porém não é inativa. Exato. Retifica a DCTF. Retifica a DCTF. Eu posso ficar ela inativa. Marca lá o quadrinho, tem lá, ele tem umas perguntas. Marca que ela está inativa. Aberta, e aí, tranquilo. Não, tranquilo. Então tá bom. Então você lembrou sim, lembrou muito bem, Otávio. Não, muito obrigado, Otávio, por essa resposta. Agora tem outra coisa em relação, se vocês têm esse caso da maternidade. Está demorando tanto assim eles restituir o dinheiro da Previdência? Pode esperar, viu? Esperar deitado? Alguém recebeu já? Hã? Alguém recebeu por aí, do pessoal que está aqui? No caso do meu escritório tem 3 anos, Verão. Então é isso, eu só queria ouvir isso aí. Então posso tirar, avisar o cliente que pode esquecer, pode né? Esquecer. Então tá bom, era essa pergunta, só para saber. São 3 grávidas, 3 já que já ganhou neném na empresa. Agora o que é? Gesmar, fala. É sobre esse assunto? Não, é outro assunto. Hora que terminar aí, eu pergunto. Então tá bom, mas muito obrigada. Já respondeu, já, tá? Pode continuar. Vanilda, é sobre esse assunto, Vanilda? Sim, é só para falar que esse negócio da licença, isso aí entrou agora em imposto de renda, dependendo do posto da empresa, pelo menos você ainda pode agora descontar o imposto de renda, que vai para a DCTF Web, então o prejuízo sai menor. Eu tenho casos aqui de licença de R$5.000, come a Previdência e agora come o imposto de renda e ainda sobra lá para pegar reembolso. Isso aí pode esquecer. Eu tenho igual o Otávio aí, até hoje não conheço ninguém que recebeu isso. Não, então tá bom. Era isso que eu queria ouvir, então, saber, me avisar dos clientes. Obrigada, então. Gesmar, fala. Deixa eu fazer, senhor Otávio, o senhor é mais experiente que a gente. Me conta uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Eu sou de Bela Vista, nós temos uma pequena propriedade, e do lado nosso lá tem gente que tem 6, 5, 3, 4 alqueires. Tudo é acima desse valor que é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Esse povo nunca fez, nem se falar em imposto de renda para eles dando com a gente. Alguém já viu a Receita Federal notificar esse tipo de coisa? Notificação, não. Isso aí vai acontecer. O Abraão Rincon tá aí, que é um cara expert na área rural. Se eu falar alguma coisa errada aqui, ele pode me corrigir. É o seguinte, o que vai acontecer que quando você fizer seu inventário lá, dessa pessoa vier a falecer, você pode ficar com a propriedade. Por exemplo, você chega lá e compra a propriedade R$100.000. Você fica com ela com 20 anos, ela continua o custo de R$100.000. Aí você não está obrigado a apresentar a declaração. Mas aí o proprietário dessa fazenda falece e essa propriedade vale R$1 milhão. Entendeu? E aí o governo fecha você, pega você na curva lá do ganho de capital. Entendeu? É aí. Tá certo? É pelo valor histórico, não é pelo valor venal, quando você declara, entendeu? É pelo valor histórico que você tem na sua declaração, valores de escritura, não é? Algumas pessoas ficam aí querendo aumentar o valor do bem, você não pode aumentar o valor dos seus bens, a não ser que você faça alguma
reforma, uma construção, alguma coisa assim, a esse respeito, benfeitoria da atividade rural, tudo bem, você pode fazer isso. Mas caso contrário, meu amigo, o valor que está lá, desde 1996, é aquele valor histórico que tem que ficar na declaração. Ô, Otávio, lembrando que os herdeiros podem continuar com o valor original. Exato. Aí quando vier a falecer o proprietário desse imóvel, ou dessa fazenda, por exemplo, que a gente está conversando, o que acontece? Você pode passar pelos mesmos valores de 100 mil que eu falei, certo? Porém, os herdeiros, né, se você não pagar o ganho de capital, ele fica com o valor histórico. Exatamente. Porque não houve uma transferência financeira do falecido de cujos para os herdeiros. Então, você passa pelo mesmo valor que está. Mas aí, se você for vender, por exemplo, o valor de 100 mil, aí você passa para os herdeiros o mesmo valor de 100 mil. E aí, se você for vender, ela vale 1 milhão, aí você vai pagar um imposto proveniente de quê? Daquela aquisição que foi de 100 mil, distribuído para os herdeiros. Logicamente, esse 1 milhão distribuído lá para os herdeiros proporcionalmente, feito ganho de capital. Tranquilo. Abraão, fala. Boa noite. Boa noite. O Supremo teve uma decisão lá, que no caso aí de transferência de herança, essas coisas, não tem mais ganho de capital. Agora precisa esperar o que o governo vai decidir sobre isso aí, né? Eu estou interessado nisso aí. Eu vou mandar para você a decisão que eu tenho aqui, tá? E saiu agora em fevereiro desse ano. O Supremo falou que não, que nem herança, essas coisas, transferência patrimonial através de herança e doações, não há mais ganho de capital. Mas mesmo eu colocando o valor da partilha? Lá não fala em valor, não. Fala que não tem ganho de capital mais. Mas, meu Deus do céu, eu vou matar você, viu? Naquele dia eu queria declarar. Eu queria colocar o valor, certo, Aí tinha ganho de capital, certo? Aí eu não fiz por causa do ganho de capital, eu não tinha dinheiro para pagar, ué. Pois é, mas essa decisão do Supremo, decisão do Supremo saiu em fevereiro desse ano. Pois é, mas a apresentação foi em abril, cara. Senhor Abraão, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não foi de repercussão geral. Pois é isso que está aguardando. Tem que aguardar o acórdão ser publicado lá no STF. Isso. Para que depois a gente possa entender o que foi dito lá, entendeu? Ele não é de repercussão geral. Se fosse de repercussão geral, aí sim, entendeu? Abranger a todos. Para quem não sabe dessa história, é porque é o seguinte, o Estado de Goiás, ele cobra o ITCD, e a Receita Federal cobra o imposto do ganho de capital. Exato. Então, o STF entendeu que tem uma bitributação nesse sentido, entendeu? Então, o STF vem dizendo que a Receita Federal não pode cobrar esse imposto. Tá ok? Mas vamos aguardar as decisões futuras aí, pessoal. Então, Otávio, há possibilidade, certo, de a gente futuramente, certo, que a casa vale 1 milhão, certo, eu coloquei 300, certo? É o que estava na declaração dela, certo? Há possibilidade de futuramente não ter esse imposto? Eu acredito que sim, senhor Verão. Então, vamos aguardar a publicação do acórdão do STF, né? Então, tá, Verão, por exemplo, se você tiver esse caso agora, você não paga o imposto e entra com recurso, né? Porque o STF já julgou um caso e não vai poder julgar outro diferente, né? Não, então esperar, já tem um recurso, né? Porque tem que fazer a tal da modulação, repercussão geral. Mas você falou que a declaração de espólio não tem retificadora? Pois é, mas que já tem isso aí, já tem, né? Já para retificar, né? Entendeu? Meu Deus do céu, tá danado. Quanto mais a gente aprende, mais não sabe que não sabe, né? Evanildo, fala. São Bernardo, lá na declaração de final de espólio, lá no próprio manual, acho que pergunta e resposta, diz que pode retificar.
algumas situações, tá? E É o caso só esse aí, porque Evanildo, eu distribuí de acordo com o que está na declaração dela. Se eu for distribuir de acordo com o formato de partilha, dava imposto absurdo, certo? E eu não quis, certo? Eu voltei, certo? Distribuí de acordo com a declaração. Mas, assim, quando se trata de justiça, eu entendo, para você usufruir dessa decisão, você teria que ter um processo em curso disso aí, antes de sair esse julgamento, porque se você for fazer, você está entrando com um processo de uma declaração que você já fez lá para trás, ou seja, antes da decisão do Supremo. Você fez, não, foi agora, em abril. Mas assim, e parece que isso aí, se eu não estiver enganado, essa questão do Supremo envolvia, mas era voltado para o imposto estadual que ele estava cobrando, acho que era de coisa dos bens. Eu paguei um imposto estadual absurdo, paguei R$90 mil de imposto, sabe? Mas eu acho que essa do Supremo, eu não sei se envolvia ganho de capital, não. Eu sei que tem uma decisão lá de ITCMD que os estados estavam querendo cobrar, acho que era de bens no exterior. Eles não poderiam cobrar. Agora, do ganho de capital, essa eu vou até ver também. Eu tô tá por bom. fora. Bom, vou esperar. Agora já está a bicicleta feita, né? Vou esperar que vai dar. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Bora ver o Vila. Fala. Está ganhando? Não, vamos ver. 0-0. O Everaldo, o que o Abrão falou aí a respeito do ganho de capital é só no caso de herança, o inventário ou venda de imóvel também, o Abrão? Não, é só caso de herança. Só caso de herança, transferência e doações. Ah, tá. Venda não, Então, a venda não, a venda continua. Obrigado. Fala, Fábio. Rosa, fala, Rosa. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma outra pergunta. Eu tive um caso hoje que eu nunca tive, fiquei em dúvida. Eu fiz uns ITR atrasados, 5 anos atrasado. Só que esse ITR, ele foi isento. Não deu imposto a pagar. Eu fiz ele como isento. Ele é 14 hectares, a pessoa não tem outro imóvel. É aquela questão lá. Aí, nesse caso, tem que pagar as multas por atraso ou não tem? Abrão. Alguém sabe me responder? Abrão é craque. Aí é o seguinte, né? Ela é isenta de pagar o imposto, mas ela não está isenta de fazer o ITR. Então, tem que pagar as multas. Pois é, Abrão, eu pensei dessa mesma forma, só que quando eu tento gerar a multa lá no programa, que quando você passa atrasado, geralmente o próprio programa já dá lá uma informação falando do DARF da multa. E no próprio programa a gente gera a multa, só que não deu a informação da multa, não gerou de jeito nenhum. Aí por isso eu fiquei em dúvida, porque eu também pensei dessa forma. Tipo, ele está isento do imposto, não da entrega, mas não gerou a multa. Vanildo, fala. Então tá bom, né? Não se preocupa com isso, não. Aí não gerou. Vanildo, fala. Quando você faz o cadastro lá, que é o tal do CIB agora, que você entra tem um portal lá, o tal do CENIR, que amarra a Receita e o INCRA, lá tem a parte de tributação que você vai dizer se ele é imune, isenta, tem um monte de situações lá, a parte tributária do imóvel rural. Então, se você está lá cadastrado como o único imóvel que tem, não tem imóvel na cidade, só tem aquele imóvel que ele considera lá pequena gleba de terra, então é isenta, a partir da tal cadastro está desse jeito, você não precisa fazer a declaração de ITR, tá? Você olha depois no ajuda do programa do ITR, porque você vai ver. Aí você está isento para pagar multa. Mas aí criou o CIB da pessoa, eu criei, e a Receita cobrou, a certidão da pessoa não sai, está cobrando os últimos 5 anos de declaração. Aí eu fui e fiz os 5 anos. Otávio, fala. Ô, Rosa, deixa eu te dar uma dica para você. Normalmente, a gente tem os nossos clientes empresários de empresas comerciais que têm propriedade rural, do qual a gente faz esses documentos de TR, CCIR e tal. Vou te dar uma dica para você
fazer o certificado do seu cliente, aí você tem os dados. O que acontece? Hoje você faz um certificado Word digital por R$ 90, até via presencial. Aí você pega esse certificado e faz aí uma procuração para você por 5 anos. Aí você tem uma economia para o seu cliente, em termos de fazer certificado todo ano, daquele certificado A1 que tem validade de 1 ano. Adivinha? Não sei se ela está mexendo com isso aí. Otávio, espera um pouquinho, Otávio. Aí, peraí. Conclui. Fábio, peraí. O Fábio, desliga aí, Fábio. Aí, tá. Continua. Aí, Rosa, o que você faz? Com o certificado do seu cliente, você entra no site da Receita Federal, né, como procuradora, tem acesso ao CPF do seu cliente, aí você tem tudo ali na mão. Aí a gente fica aqui sofrendo com isso, o cliente não quer pagar um certificado de R$ 100, às vezes é 100, 120, R$ 150, mas aí eu falo para ele, faz o certificado, custa R$ 150. Mas o que acontece? Você me faz a procuração por 5 anos. 5 anos eu tenho a sua vida na minha mão. Assim que eu tenho feito com meus clientes. É uma orientação que serve para você e serve para os outros que estão aí na sala. Tá ok? Otávio, mas eu já tenho essa procuração do cliente. Ele fez. Eu entrei na Receita Federal, depois que eu criei o CIB para ele, eu entrei na Receita Federal, porque a certidão não saía, e estava cobrando os 5 anos de declaração. Aí eu fui e fiz os 5 anos. Só que como ela só tem 14 hectares e não tinha outro imóvel, nem urbano, nem rural, eu fui, é pequena gleba, optei por aquele lá, se não me engano, o A. Aí fiz os 5 anos sem imposto. Aí tentei gerar as multas e não gerou. Aí a minha dúvida é essa, teria que pagar a multa ou não pagar a multa? Tem que pagar, evidentemente. Certo? Agora, como o seu Abrão falou, às vezes você clicou quando você fez o terra alguma coisa lá que desse imunidade a ele, alguma coisa assim. Ou área de... Tem situações que propriedade rural está tudo em área de preservação permanente. Entendeu? Aí você tem que olhar o que você fez lá de alguma coisa errada. Eu acredito que 14 hectares 14 dividido por 4,8 dá 2 alqueiros, praticamente 3 alqueiros de chão, certo? 3 alqueiros. Não está isento, não, entendeu? Aí você tem que olhar também, porque se a propriedade dessa fazenda, se ela não já está urbana, às vezes ela está dentro de uma área que o município considerou ela como área urbana. Então a gente tem que olhar tudo isso. Eu estou te falando isso por quê? Estou te falando isso porque a minha esposa tem uma herança de uma fazenda aqui na cidade de Goianira. Nós foi tentar lá fazer algo lá para vender em chácaras. O prefeito achou que a gente estava ganancioso, foi lá e fez expansão urbana. Então nós não podemos lotear como chácara, entendeu? Aí então tem essa situação também, que você pode verificar isso daí, entendeu? Não, mas não é o caso, não. É em fazenda mesmo. Então tá legal. Então acho que tem alguma coisa errada nessa situação aí. Quem mais craque isso aí é o seu Abraão Rigon, viu? Abraão, fala. Rosa, é o seguinte, você já apresentou as declarações, então a omissão que estava cobrando acabou, né? E, provavelmente, se você entrar lá, você vai conseguir a certidão agora, porque você já apresentou todas as declarações, então não tem mais omissão por falta de declaração, então a certidão vai sair. Pode ser que barra devido a que não pagou a multa. Se ele não está cobrando a multa, provavelmente também está tendo isenção da multa. Tenta tirar a certidão, Rosa. Eu tenho quase certeza que vai sair a certidão. Boa ideia. Gesmar, depois geral. Que dia que a senhora fez essa declaração? Que tem algumas multas que não está saindo instantâneo mesmo, não. Demora um pouco. Depois, a hora que a senhora for entrar no ECAC lá, vai estar a multinha lá. E as minhas procurações eu estou fazendo pelo Gov.br. Entro no Gov e a pessoa ortoga para mim. Não estou nem fazendo certificado digital, nada. Certo. Não, foi recente. Eu fiz um pouco ontem e um resto hoje. Talvez, então, ainda vai entrar, igual você falou, né?
Pode esperar umas horas aí que vai estar lá no ECAC, lá, os DARF para a senhora pagar. Geraldo, fala. Geraldo Marcelino. O que eu ia falar, o Jasmar falou, que o Otávio falou negócio de procuração através do certificado digital. Hoje não precisa do certificado digital para fazer procuração. Você faz através da conta GovBR. Não precisa mais a pessoa pagar o certificado digital, tá? Mas normal, como se tivesse certificado digital. A outra coisa que o Jasmar também falou, que eu ia falar para a Rosa, é só ela, se ela tem já a procuração, ela acompanhar lá no site da Receita, se aparece a multa. Então não precisa ficar preocupada. O dia que aparecer, ela já lhe manda pagar, pronto. Beleza. Vanildo, fala. Eu fiz recentemente as multas, fiz ITR que estava em atraso, a multa é automática, tá? Então, essa questão assim, se está cadastrado como isenta, provavelmente você mandou ITR, mas como você acha que não era obrigado, por isso que não tem multa. Assim, pode ser que você tem certeza que a pendência lá era omissão de declaração, porque tem uma pendência lá, que é omissão de, como se fosse de dados cadastrais incompleto. Tem muita gente que pensa que é fazer ITR, mas é o cadastro do imóvel rural que está incompleto. Sua pendência não era cadastral, não, será? Em vez de ser declaração? Não, era declaração mesmo. Estava lá bem confirmado, 5 anos, 2018, 19, 20, 21, 22. Dá uma olhada na ajuda, igual eu te falei do ITR. Eu acho que, como está isento o cadastro lá, esqueci o nome lá, CENIR, que agora chama Portal CENIR, se a situação tributária lá está como isento, pequena gleba de terra, eu creio, por mais que você faça o ITR fora do prazo, você não vai ter multa por atraso, tá? Não, então tá bom. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou confirmar lá na ajuda e também eu aguardo, né? E olho lá depois a situação lá no ECAC, né? Para ver se apareceu ou não, se a certidão vai sair. Isso então mesmo. tá bom. Essa ideia do Abrão de você tirar uma certidão é excelente, né? Isso, eu vou tentar amanhã ou depois eu tento. Se sair, né? Se não sair é porque as multinhas vão aparecer. Normalmente a gente tem que esperar 5 dias úteis, né? Então tá bom. Muito obrigada a todos aí. Alguém tem mais pergunta? Vamos ver o Vila? Leandro. Fala, Leandro. Não, Everaldo, só para te falar, eu botei aí no chat aí a memória de cálculo sobre aquele questionamento lá do desconto simplificado na declaração de ajuste anual e utilizando os 528. Como é que fica, como é que a Receita vai fazer anualmente? Tá aí a memória de cálculo no chat. Se você quiser olhar aí. Tá aqui. Só questiono o seguinte, chega no fim do ano, não tem opção, certo? Eu vou olhar isso aqui com mais carinho. 60 mil anual. Se tiver de uma receita. Falou, obrigado, Leandro. Alguém mais quer falar? Vanildo, fala. Eu queria fazer uma dúvida, assim, quando assim, sai o inventário, sai o formar de partilha, faz a declaração lá, final de espólio, a meira, no caso, fica com ela os bens, então vai para a declaração dela, a data de aquisição desses bens é o que está original lá, quando comprou, na constância do casamento, ou é a data que fez a declaração final de espólio, lá, que saiu os formais de partilha? Boa pergunta. Falecimento do decujus. Os bens comuns, mesmo os bens comuns? Sim, senhor. O formal de partilha, você vai formalizar ele como um documento, mas a data da efetiva transferência é a partir da data do falecimento do decujus. Exatamente. A transferência dos bens. A data de aquisição dos bens. Como é que é? Metade já não era dela? Você está falando, desculpa aí. Certo, mas aí o que acontece? Se ele casou com ela em regime de comunhão, vamos lá, tem umas perguntas e respostas a esse respeito. Então vamos lá, vamos devagar com o Andor aí. Tá, se eles compraram o imóvel na constância do casamento, certo? A data da transferência é na data do falecimento do decujus. Mas ele está perguntando, Otávio, aquela parte que era dela já, continua sendo dela desde a data que comprou?
e aquela outra parte que era do refúgio, que vai passar a partir de agora. Não, mas aí considera a data lá de aquisição do casamento. Tem uma pergunta lá, quando você vai fazer o ganho de capital, ele especifica essa situação aí do regime de casamento, tá? Eu não sei que buscar isso aqui agora, nesse momento, mas eu poderia te passar isso aí com mais detalhe para você, porque eu tive uma situação, né, até particular do meu pai aqui, porque ele teve uns bens antes do casamento, minha mãe faleceu, depois ele casou de novo e teve aquisição de bens no segundo casamento. Então, quando houve o formal de partilha, né, os bens que foram adquiridos do primeiro casamento constou na data de aquisição do primeiro casamento, e não do segundo, tá certo? Abrão, fala. Everaldo, é sobre esse assunto aí, não. Eu já toquei nesse assunto aqui. Tá, não, espera um pouquinho, então. Vamos terminar esse assunto aqui. Pode então, terminar. Concluído, Jasmar? Tranquilo. Então, tá. Então, fala o seu assunto, Abrão. Usar aí da boa vontade do doutor Otávio, que agora ele é suplente lá da junta, né? É que agora, Everaldo, eu já falei sobre esse assunto, vou voltar a repetir, porque pode começar a ter problema. Até agora, até dezembro de 2022, quando você vendia cotas de capital, fazia transferência, nunca se pagou o imposto disso aí, e ele é devido. E agora a junta está fazendo umas perguntas lá, eu entendo que a Cefaz, a prefeitura, vai ter acesso naquilo lá. Então, de repente, você faz aí uma transferência de cota de capital de um valor elevado, e de repente vai vir lá o imposto com multa e tudo, né? E eu estou achando que muita gente está meio despercebido com isso aí. Então, seria bom o doutor Otávio dar uma estudada lá com o nosso amigo lá, Canidé, para nos esclarecer melhor sobre isso aí. Eu tive que barrar uma transferência agora, porque é mais de 2 milhões, e eu falo, vai ter que pagar imposto. Mas eu não pago. Então vamos barrar isso aí. Se você fizer, que lá tem as perguntas lá, né? Onerosa, não é onerosa, pagou imposto, não pagou, se pagou o imposto, vocês pedem o número da guia, o valor, assim, então se você coloca lá e não pagou, eles vão vir cobrar, né? Abrão, a junta intervém nisso aí? Ela está fazendo esse questionamento agora, né, Verão? Acho que não é no primeiro, mas que ganho de capital existe, essa Não é ganho de capital, não, é transferência de bens, né? O ITCD ou o ITBI, né? Entendeu? E até agora você nunca viu falar que alguém pagou imposto de venda de cotas de capital. E é devido pela lei lá, tanto da prefeitura como do Estado, é devido. Mas se ele vender pelo mesmo valor que só porque eles não tinham acesso à informação. E pelo que eu estou vendo agora a junta, eles vão ter acesso a essa informação, né? Abrão, mas se eu transferir pelo mesmo valor, certo? O que vai acontecer? Vai haver avaliação da empresa se vale aquele valor mesmo, né? Pois é, mas eu já paguei, ué. Mas aí esse imposto aí não é a gente que decide. O valor dele quem decide é o Estado ou a prefeitura, sim, né? Mas acontece igual o imóvel, né? Igual a venda do imóvel. Meu amigo, ele não deixa passar nada. Você tem ideia, Abrão? Eu paguei do meu escritório, que além da capital. Você tem ideia? Por isso que eu estou fazendo esse alerta aí, porque vai começar a ter problema nessas vendas e transferência de cota de capital. Pois é. Mas aí não certo. Aí eu colocou lá na declaração, era 7.500 a cota dela. Sabe por quanto eles avaliaram? 400 mil. Avaliou a empresa, né? E eu paguei imposto DCD sobre os 400 mil. Aí depois eu fui no cartório e transferi para mim, minha parte, os 7.500. Verado, porque a cota de capital é o que valoriza ela, que dá valor nela, é o patrimônio líquido, né? É o valor futuro, né?
Fala, Vanildo. Fala, Vanildo. Então, deixa o Otávio falar se for sobre esse assunto. Eu vou falar e responder a Rosa, Fala, Otávio. do ITR. Não, na realidade, esse é um alerta que o seu Abrão está fazendo, que quando você coloca lá que é onerosa, aquela transferência de cota é onerosa, evidentemente, a Secretaria da Fazenda, o que ela faz? Ela vai pegar o patrimônio líquido da empresa e tributar pelo aquele valor. Foi o que foi feito com o seu Everaldo. Entendeu? Lascaram o pó em mim. Mas aí, seu Everaldo, cabe aqui a gente alertar os nossos colegas aí. O que acontece? Tem situações que a gente vê lá assim, patrimônio de 5 milhões. A empresa não tem essa capacidade toda de ter uns 5 milhões. Eu estou chutando o valor aqui. Aí, quando o sócio da empresa falece, a Cefaz vai fazer a avaliação do patrimônio da empresa. Aonde ela avalia? Ela vai lá no PL. Aí tem lucros lá acumulados, não sei quantos milhões guardados lá, acumulados. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho sempre distribuído os lucros para os sócios das empresas, de maneira que isso aí não fique um valor considerável no balanço patrimonial, para que, se algum dia vier numa eventualidade de falecimento daquele sócio, a Cefaz não vier fazer uma tributação de um valor fictício, né? A gente não precisa aqui detalhar muitas coisas aqui na parte contábil, porque a gente vê a empresa aí, o Everaldo fica sempre batendo, a gente vê a empresa aí com caixa de 1 milhão, patrimônio de 3 milhões, né? Então, essa situação, a gente tem que fazer uma adequação à realidade da empresa. Pois bem, então, feito isso, eu queria alertar a todos aqui que eu tive no Conselho Federal no mês de maio, de 22 até o dia 24 de maio, foi feriado em Goiânia aqui, eu estava em Brasília, sobre as normas brasileiras de contabilidade, a ITG 1000, ITG 1001 e ITG 1002, que trata das microempresas, empresas de pequeno porte, e as empresas de médio porte, também aquelas empresas de grande porte que estão obrigadas à implementação das IFRS. Então, o que nós temos que nos adequar aqui agora, da agora para frente? Depois, seu Everaldo, se o senhor tiver alguma oportunidade, entra, ou todos que estão aqui, entra no site do Conselho Federal, coloca lá ITG 1000, 1001, 1002. Tá. Otávio, só para te alertar, o meu caso não é esse que você está falando, certo? O meu caso estava enxutozinho. Sabe quanto era o meu patrimônio líquido? Era o meu capital mais 10 mil que tinha no banco, certo? Era o meu patrimônio líquido, certo? No dia 31 de dezembro de 2020, certo? Então, eles pegaram, certo? É como se fosse avaliaram, certo? Para 5 anos futuros, certo? E foi avaliar em 400 mil. É um absurdo, certo? Aí eu entrar com recurso, mas aí larga de mão. Everaldo, porque aí eles avaliou a sua carteira de cliente. Mas a carteira é minha regra também, senhor. É 20 mil. A carteira é 20 mil, cara. Duvido. Deus castigo, hein? Escritório de contabilidade, advocacia, engenharia, que não é construtora, presta serviço, né, de arquitetura. Então, aí, normalmente, você avalia a empresa pela carteira de cliente. Não estou falando que a minha carteira é de 20 mil, cara. Porque o patrimônio dela, normalmente, o patrimônio de um escritório de contabilidade não é nada, a não ser a conta bancária, o resto não é nada. Eu pago, hein, Everaldo? O que é, Gremar? Pago os 20 mil, hein? O quê? Eu pago os 20 mil na sua carteira. Eu sou mais sozinho. Vanildo, fala. Eu olhei aqui na ajuda do ITR.
Sabe quanto que era a minha carteira de coisa? Quando eu entrei no sindicato? Era 115 mil. Cá e acontece que eu contei o seguinte: quem é presidente do sindicato, ninguém dá serviço para ele, não. Fui abaixando. Hoje está 20 mil. Fala, Vanildo. Respondendo a Rosa, se ela for na ajuda do ITR, eu li aqui de 2022, na página 76, lá fala assim, quem é obrigado a apresentar a declaração. Aí lá está dizendo lá que tem imóvel rural, aí tem lá um exceto, bem no finalzinho, ó, exceto o imune ou isento. Então, se o seu cadastro está como imune ou isento, você não tem que fazer declaração de ITR. Está na ajuda do próprio programa, página 76. Antigamente, você tinha que fazer para tal do omissão de DIAC, tinha lá na Receita, aparecia, aí você fazia o ITR para atualizar os dados cadastrais. Com o tal do CENIR, dados cadastrais você atualiza lá no CENIR, porque replica. Fez no INCRA, vai para o CENIR, lá replica para a Receita. Agora está tudo desse jeito. Então, pode ser que seja omissão de DIAC, você faz no CENIR, não é a declaração. Ivanildo, ela não é imune, ela deve ser isenta só pelo valor da terra, né? Então, não precisa fazer, está aqui na página 76 da ajuda do programa da declaração de 2022. No finalzinho diz assim, ó, exceto ou imune ou isento. Onde é que está essa informação? No cadastro. Rosa, aí o Abraão deu a dica para você, você vai lá e pega uma certidão, certo? Se sair a certidão, é porque realmente ela estava isenta, né? Imune não era, ela isenta. Vanildo, então deve ser, talvez seja por isso. Aí, como eu fiz a declaração, se não estava obrigado, automático não está obrigado a multa, né? Deve ser por isso. A multa sai na hora, Rosa, não fica esperando. Eu fiz recentemente, nenhum foi, mandou, já veio junto com o recibo. A notificação lá tá atraso, é automático. É por isso que eu falei que eu achei estranho, porque quando eu faço atrasado, sai na hora junto já a multa. E dessa vez não saiu. Então, provavelmente, porque não estava obrigado à declaração, automático a multa não saiu. É como se eu tivesse feito por voluntário, né? Tipo assim, eu quero. No CNI e ver se está isento lá, a parte de tributário, lá tem um lugarzinho que lança a parte tributária. Se tiver isento, você não é obrigado a fazer declaração. Se você fez, não vai ter multa, é por isso. Ah, tá. Aí por que se cobrar, né, Rosa? Agora eu vou verificar amanhã certinho lá, porque eu lembro que estava bem lá, omissão, 5 anos. Agora pode ser de DIAC, alguma coisa, né? Não exatamente a da declaração. Certo. Alguém mais quer perguntar? Dou-lhe uma. Alguém vai perguntar? Dou-lhe duas. Alguém mais quer perguntar? Dou-lhe 3. Então, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, tá? Uma boa noite. O Tigrão está empatando. Está empatando? Boa noite. Lá, aquele Chapecó é brabo, né? E o Vitória ganhou? Não vi falando, não. Abraço a todos, com Deus. Muito obrigado aí, gente, pelo ensinamento. Cada dia a gente aprende mais um pouquinho, né? E morre sem aprender. Morre sem saber, né? E o atleta está perdendo, né?